A verdadeira deusa da Marvel acordou, e nem o infinito consegue detê-la. O universo está em colapso, Galactus foi derrubado, Eternidade está ausente e a entidade infinito, bom, ela está de joelhos diante a uma mutante. A nova edição da Storm, você vai descobrir como a Ororo Moon, a Tempestade, se tornou a verdadeira deusa cósmica da Marvel, enfrentando entidades abstratas, enfrentando o próprio infinito e deixando Zeus em silêncio diante do seu poder absoluto. Da mitologia africana, as lendas de Asgard, deuses do trovão de todos os panteões se reúnem no santuário cósmico de Speech para julgar o destino de uma simples mortal, mas o que eles encontram é uma força que desafia o próprio conceito de divindade. E se eu te dissesse que a Ororo tem a ligação direta com Agamotto, Ustur e a própria Fênix, e que ela pode destruir o universo, mas escolhe não fazer isso. A Tempestade não é mais uma X-Men, ela é a Tempestade, ela é a dor, ela é a deusa. A edição 1 começa com Speech, que é um reino assim neutro onde divindades de trovão de diferentes mitologias e universos estão reunidos, ou então representadas por estátuas e também monumentos. O local parece ser um tipo de templo ou santuário cósmico para os deuses do trovão. Vemos então o exterior desse reino cósmico, um cenário alienígena e também celestial, com várias esferas de energia parecendo então sóis e estruturas futurísticas. Divindades nomeadas nesse plano são chamadas de Susano, da mitologia japonesa, Ama de Ohra, mitologia Igbo, Nigéria, e Sugar, mitologia basca. No salão das estátuas, dentro então do templo, 3 estátuas estão representando figuras poderosas com livros sagrados e esferas de luz flutuando ao redor. Os nomes associados às estátuas estão Bilhael-Beta, digno do poder do Thor, Indra, deus hindu do trovão e tempestades, e Ukko, deus dos céus da mitologia finlandesa. No altar serpentino, um santuário aquático dominado por uma enorme serpente esculpida. No centro, um lagarto aparentemente deitado numa espécie de trono. Fica claro que as divindades citadas, ou então referenciadas aqui, é o Set, deus egípcio do caos e também tempestade, Lei Hong, deus chinês do trovão, e Mama Harangan, deus do trovão da mitologia aborigine australiana. Na reunião dos deuses do trovão de todos os panteões, uma assembleia divina em Speech, um reino neutro de todas as divindades, onde vários deuses do trovão e tempestades estão reunidos em um auditório circular para julgar o destino de um único mortal. Zeus aparece citado como recém-ressuscitado e ele está rodeado por diversas figuras divinas, incluindo também deuses de diferentes culturas dentro e fora da Marvel. A grande serpente colossal, possivelmente uma divindade serpentiana ou Set, envolve o local e Zeus diz que Ororo Moon, a mutante, a autoproclamada deusa da tempestade da Terra, qual é o veredito? Ou seja, está havendo um julgamento para ela. Voltando para o local onde Galactus havia caído na edição anterior, na floresta de Berkabus e Principado de Madripoor, Bishop diz a Jaden que ele precisa salvar o Devorador de Mundos antes de ser contido, entre aspas, pelo governo dos Estados Unidos. Jaden diz para ele não demorar para voltar e Bishop promete ser rápido enquanto ele chega em Madripoor. Enquanto isso, a situação com Bishop, Galactus e o governo dos Estados Unidos acontece. A Ororo, ela vai narrando a história. Quando ela era criança, a Ororo, ela era expressiva, até travessa. Ela também demonstrava seus sentimentos abertamente, mas como adulta, ela é frequentemente estoica, visto como uma epítome do autocontrole. O trauma de perder os pais não secou sua fonte de sentimentos. Não, nenhum dos seus sofrimentos e esforços fez isso. Galactus parecia estar fraco, enquanto várias espécies de naves do FBI estão sugando energia dele. Tudo mudou quando as suas habilidades mutantes se manifestaram, diz então Ororo. E naquele dia, nosso planeta pareceu tão pequeno, tão delicado e tão frágil. Bishop aparece derrotando e também impedindo vários agentes do FBI de drenarem a energia do Galactus. O Devorador de Mundos ainda assim permanecia ali, inerte. Seus caprichos poderiam levar o mundo à beira do esquecimento, à aniquilação total.
colossal. Então ela pisa com cuidado, como um titã sobre uma ponte de serragem, e ela evita então acessar alguns dos seus poderes mais aterrorizantes. Diz então a Tempestade, narrando o que está acontecendo com ela em outro momento, evitando então liberar todo o seu poder, mesmo sendo capaz de destruir tudo ao seu redor com um simples impulso. Voltamos então para o atual, a Tempestade contra o Infinito. Aurora enfrenta o Infinito, uma entidade cósmica, e finalmente libera todo o seu poder reprimido. Mas quando o Infinito está diante dela, a Tempestade, ela libera tudo que sempre reprimiu. Os portões do autocontrole foram demolidos e a fúria explode. Placas tectônicas se chocam entre si, fazendo então a terra tremer. Com um único rugido ensurdecedor, a Tempestade expele chamas azuis. Sua fúria não conhece limites e a Tempestade está em uma nova forma, com a armadura completa, emanando então energia azul e cósmica. De repente, o Infinito aparece muito finito. Enquanto Aurora enfrenta a entidade cósmica Infinito, a Tempestade revela a sua verdadeira origem divina, fazendo então o próprio Infinito parecer limitado diante de sua presença. Ela diz: eu sou Ororomune, descendente de Ashaki, compartilho sangue com Agamotto, o primeiro mago supremo. Minhas raízes são tão profundas que remontam até Ustor, o deus ancião. Todos os elementos me obedecem. Eu sou uma deusa. Enquanto isso, a Tempestade está flutuando nos céus e vemos também um Infinito praticamente deitado no chão, ajoelhado, enquanto um tremendo raio perfura o corpo da entidade. E seu poder é tão vasto que até uma entidade cósmica se curva diante dela. Forjada pela dor, nascida para ser deusa, mesmo assim ela não cedeu. Aqui vemos também o monólogo da Ororomune, a Tempestade, onde ela revisita seus traumas mais profundos e mostra como, apesar de tudo, ela nunca desistiu. Seu irmão, Eternidade, possuiu meu corpo contra a minha vontade, me controlou até eu apagar, me fez assistir com os meus próprios olhos enquanto ele dizimava meus entes queridos com os meus poderes, me fez de peão em seus jogos, uma aluna de suas lições cruéis e idiotas. A tragédia e a pobreza rasgaram as roupas nas minhas costas até virarem trapos, e mesmo assim eu não cedi. Nas ruas de Cairo, quando a barriga vazia me levou a deixar de lado os valores ensinados pelos meus pais, eu caminhei de volta até a vila da minha mãe, no Quênia, até meus pés ficarem em carne viva. Eu escolhi 2000 milhas de incerteza traiçoeiras ao invés de continuar como uma batedora de carteiras. Cada imagem é uma lembrança de dor, mas também uma afirmação inquebrável de sua força de espírito. Ororomune não é poderosa apenas pelos seus poderes elementares. Ela é poderosa porque resistiu, sobreviveu e escolheu ser maior do que o mundo tentou fazê-la ser. Eu não sou uma deusa por ter poder. Eu sou uma deusa porque nada, ninguém me controla. E nessa linda imagem, vemos então a Tempestade diante do Infinito, fazendo uma das declarações mais impactantes de sua história. Eu não sou uma deusa porque possuo o grande poder. Eu sou uma deusa porque nada, ninguém me controla. A entidade Infinito responde a Aurora. Separados um do outro, seria essa dor que a morte e o esquecimento suportaram por todos esses anos. Sem meu irmão, Eternidade, mal consigo me manter inteira. E se você tem o poder de me destruir, faça isso. A destruição significaria alívio, diz então o Infinito. No auge do conflito cósmico, Galactus aparece e encara a Tempestade, agora em sua forma mais poderosa, e declara: nada te controla agora. Mas logo em seguida aponta uma fraqueza. Ainda assim, você permitiu que suas emoções te dominassem muito mais do que qualquer entidade abstrata seria capaz. E mesmo que a Aurora, estando poderosa atualmente, mostre então que o conflito interno da Tempestade é uma fraqueza para ela. Apesar dessa liberdade e poder absoluto, as emoções humanas ainda assim afetam ela profundamente. Vemos
Vemos também a Tempestade chorando, lágrimas brilhantes escorrendo pelos seus olhos, enquanto ela pronuncia o nome da Jaden em sua frente. E ela diz que vidas demais já foram perdidas hoje. Jaden é a âncora emocional que traz Aurora de volta à razão, lembrando dela do valor da vida. E durante então uma reunião tensa no conselho, surge um impasse crítico. Uma proposta é feita para unir forças com a mutante Tempestade para proteger o universo. A outra proposta sugere se aliar a Haddad, o primeiro em busca por vingança contra o próprio universo. Diante então dessa divisão, um dos membros do conselho se revolta, chamando então a situação de loucura e acusando os demais de estarem insanos ou bêbados por séculos de hidromel e vinho. Diversos deuses lendários como Susano, Zeus, Hindra, Nizazi, Sete, Rino e outros enfrentaram criaturas colossais como Yamata, Noroshi, Tifão, Victrar e os Leviatãs. Essas batalhas mostram que o universo transformou essas entidades em inimigos, até mesmo convertendo deuses da tempestade em dragões, para que os mortais entendessem melhor o mal que enfrentam. E no fim, a mensagem é clara: nosso verdadeiro propósito é destruir o Leviatã cósmico, o esquecimento, e não se aliar a Haddad, pois isso levaria tudo ao vazio, diz então Bill-Raio Beta. Alguns questionam por que a Eternidade escolheu um mortal como Bill-Raio Beta como hospedeiro, ou por que o universo elegeu alguém fraco como campeão. Também citando também a própria Aurora também como hospedeira. Eles acreditam também que o universo está quebrado, pois mesmo que sob pressão, ele não gerou um diamante, mas desmoronou como então um grafite. Esses deuses opositores querem destruir o universo atual ao lado então do Haddad, para então criar um novo, justo e moldado à sua imagem. Mas há resistência. Susanoo responde com fúria, e Bill-Raio Beta, pronto para usar o poder asgardiano e o metal Uro, questionando então se eles realmente destruiriam toda uma existência só porque ela não os agrada. Durante então o caos da Guerra do Trovão, os deuses da tempestade se dividem sobre qual lado apoiar. Enquanto isso, o antigo poder, o Inverno Negro, ressurge para devorar tudo em seu caminho. Mas agora, ele foi longe demais. A mensagem é clara: ou você está com Haddad, ou será apenas mais um cadáver na pilha. E aos poucos, vemos então os deuses se enfrentando entre si, enquanto então o Inverno Negro se aproxima. Haddad não deixa sobreviventes, ele não cria viúvas nem órfãos, porque quando ele entra em um universo, todos morrem. Essa frase reforça o nível absoluto de destruição do Haddad. Ele aniquila tudo sem deixar rastros. E eu quero dar uma pausa aqui para poder elogiar essa arte linda, não só na questão do Inverno Negro e toda a sua estrutura cósmica, mas também o deus Haddad. O visual dele tá bem diferente de várias outras entidades que vemos na Marvel, e não é algo tão genérico como vemos também no Hospital Diurno e Noturno para os extramundiais. Arkansas, nos Estados Unidos, Galactus e seu arauto sulfite prateado esperam diante a uma cirurgia que estava sendo feita no hospital. Ororo se arrepende profundamente por ter deixado sua raiva e desejo de vingança falarem mais alto, rejeitando então a ajuda e falhando em proteger quem amava. Agora carrega a culpa pelas consequências irreversíveis que suas ações causaram. Gateway diz que Aurora e suas ações podem moldar o universo, e ele diz que o presente molda o futuro, tanto também quanto o passado moldou o presente, e pede que Aurora molde um futuro e um universo melhor. Ou seja, a Tempestade está sendo convocada a usar o seu próprio poder, não só para poder mudar eventos, mas também para transformar realidades inteiras, um eixo no universo, e ela tem a influência sobre isso, o destino, não só das pessoas, mas do próprio tecido da realidade. Enfim, chegamos, a Eternidade chega à Casa das Ideias, para falar diretamente com o único acima de todos, Dona Boval, chamado então de Pai. A Eternidade está ali para barganhar pelo destino de todo o universo, numa cena que carrega peso cósmico e emocional. Novamente, vemos também o Toa aparecendo nos quadrinhos, mostrando e indicando que somente ele pode derrotar o Haddad, ou que pelo menos o Criador irá dar uma ajudinha à Tempestade, à Eternidade ou qualquer outro ser para poder derrotar o Haddad. O universo está em colapso, o esquecimento foi eliminado, a Eternidade abandonou tudo, a morte permanece incompreensível, enquanto Haddad e os Invernos Negros espalham a destruição, e a Fênix retorna para proteger a forja da criação e o legado dos mutantes.
A Feiticeira Escarlate, junto então com a Rainha Nuka, protege a Terra das Possibilidades, mantendo então viva a magia e a criatividade. E por fim, um aviso sombrio: na busca por uma presa, você encontrou um predador. E aqui também quero dar uma pausa para poder citar algumas coisas interessantes. Wanda manifestando a sua aura psíquica no deus ancião Kiton, dizendo então que até o abismo tem inveja das coisas que consumiu, e nesse momento ela destrói uma entidade com um ataque bem poderoso, uma entidade cósmica sem identificação, que tem o poder para consumir e destruir todo o universo Marvel, e novamente sendo então confirmado que a Jean Fênix, como criadora de toda a existência da Marvel, a Fênix é forçada a sair da realidade para defender a forja da criação, a sala incandescente e os mutantes que estão lá dentro, pois o reino está sob ataque de uma horda de invernos negros. Nos confins do universo, uma batalha cósmica se desenrola, enquanto então o herói Quasar se torna o Avatar do Infinito para enfrentar o Haddad e o Inverno Negro. A deusa da tempestade, com toda a coragem possível, se reúne com Galactus e seu arauto, o Sulfito Prateado. E pelo que parece, Galactus, o Sulfito Prateado, Quasar, Ororo, Infinito vão tentar conter os Invernos Negros, e mesmo que apenas por um tempo limitado, mas eles estão sozinhos nessa luta, e a guerra continua. A edição 12, a próxima, na batalha final, a Tempestade enfrenta Haddad, o primeiro e mais poderoso deus do trovão, uma entidade tão devastadora que deixou até Galactus, o Sulfito Prateado e a própria eternidade para trás. Agora, o destino do universo está nas mãos da única heroína. Ela precisará voar mais alto do que nunca, ou será brutalmente derrubada. Será que a Tempestade conquistará o seu lugar entre os deuses cósmicos, ou será a sua queda? Cara, essa edição ficou incrível, confesso que estou bem empolgado para poder ver essa reta final, como essa história da Tempestade vai se desenrolar, e eu espero que a luta contra o Haddad seja boa e que ele não seja derrotado de forma forçadamente, ou pelo menos construa algo no contexto para que ele possa perder ou vencer. O meu pensamento é: será que o Toa vai interferir? Será que o Toa vai dar mais poder para a eternidade? Cadê o Tribunal Vivo? Tudo isso vamos ver na próxima edição, e vocês vão estar conferindo aqui também as novidades de tudo aqui no canal. Já se inscreve para vocês não perderem nada do que está por vir, e considere também a virar membro aqui do canal para poder receber os vídeos antecipadamente. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.